quando a alma se perde e precisa de direção. Todos nós, em algum momento da nossa existência, vamos nos sentir perdidos de alguma maneira. Ou não vamos saber o que fazer, como proceder, o que dizer, para onde ir, como devemos nos comportar. Vai chegar um momento da nossa história em que nós, mesmo tendo Deus, mesmo conhecendo e reconhecendo Jesus Cristo como nosso Salvador, nos sentiremos perdidos. No livro A Árvore da Cura tem um capítulo que Roger Houdin intitulou de A Procura do Caminho na Floresta. É como se você estivesse perdido numa floresta. E nesse capítulo, no livro que é este, A Árvore da Cura, ele diz: a dor pode acordar o homem, homem aqui no sentido de humanidade, homem e mulher, mas não lhe mostra o caminho. Talvez o sofrimento, a angústia acordou você para a vida, para Jesus, para a sua história, te mostrou que você precisa de Deus na sua existência, mas não lhe mostrou o caminho. Ele desperta, mas desperta em uma floresta. Bom, agora que eu acordei para a vida, é mais ou menos assim, agora que eu entendi o processo, eu olho para a minha existência e vejo o tamanho do desarranjo que eu causei. E agora, como eu vou consertar isso? Como eu vou resolver tudo isso? E aí você precisa de direção. Por quê? Porque não basta acordar para a vida, é preciso saber para onde ir. Se você não sabe para onde vai, se você não tem direção dada por Deus, por Jesus, você vai acabar, sim, tendo consciência de muitas coisas, como muitos cristãos têm, mas se perdendo em muitos processos, se perdendo em soluções que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que você ouviu de Deus ou percebeu de Deus na sua própria existência. O profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, que foi o profeta mais messiânico do Antigo Testamento, aquele que mais falou sobre Jesus, ele já dizia que chegaria o momento em que nós nos sentiríamos assim. Ele escreveu no capítulo 53, todos nós andávamos desgarrados. Isso aqui é uma profecia sobre por que Jesus veio. Desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Então o caminho da cura, o caminho de encontrar o caminho, passa por Jesus. E, volto a dizer, o problema não é apenas estar ferido, é estar perdido dentro da própria vida. Desassusta, igreja, desassusta. Nessa vida você vai encontrar sim problemas. Pessoas vão ferir você, vão enganar você, vão magoar você. Isso é a vida, desassusta. Nós temos que parar de olhar para a nossa existência e pensar assim, estou com Jesus agora, tenho Deus, então tudo vai se tornar um mar de rosas. E não é assim. A vida é luta, mas nós temos um Deus que luta conosco, que se dispõe a estar conosco em todos os processos da nossa história. Esse é o nosso Deus. Ele não é um Deus de caminhos onde nós não fazemos nada. Ele é um Deus que nos ensina a lutar. E eu fico pensando, né, se a gente tivesse uma forma de medir a força da sua fé, em que nível a sua fé estaria? Será que chegaria ao nível de um grão de mostarda, como Jesus falou? Que nível estaria a sua fé? E isso passa, toda essa sensação de estar perdido, passa muitas vezes porque a gente esquece de uma observação bíblica muito importante, que está no livro do profeta Oséias. Lá, ele sendo boca de Deus, ele diz assim, o meu povo está sendo destruído. Nós estamos perdendo a luta, porque lhe falta o quê? Falta dinheiro? Não, o problema não é esse. Falta às vezes dedicação, esforço? Não, nós estamos perdendo essa luta porque nós não estamos colocando em prática o conhecimento que nós recebemos. Então vamos orar e vamos dar liberdade ao Espírito para falar com cada um de nós. Principalmente se hoje na sua história de vida você se sente perdido, perdida, sem direção. Eu gostaria que você focasse muito nesta mensagem e deixasse que Deus falasse de uma forma muito forte ao seu coração. Oremos. Pai, obrigado por nos trazer aqui nesta manhã. Reconhecemos que cada um de nós aqui não está aqui por acidente, mas porque a Tua boa mão nos trouxe,
Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos aqui. E que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertos para ouvir a tua voz e seguir os teus ensinamentos, que são cura, que são vida, que transbordam dentro de nós como direcionamento para tudo. Fala conosco. Fala, Senhor. Pedimos isso de coração. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, mas o senhor falou no culto passado que nós precisamos ter consciência para sermos curados. É verdade. Sem consciência do que é, do que você faz, dos seus problemas, das suas dificuldades, sem isso você não consegue ser curado. Se eu não admitir que preciso de cura, eu nunca vou ser curado. Se eu não entender que eu preciso que Deus trabalhe em mim, no meu comportamento, na minha mente, na minha consciência, na minha vida como um todo, eu nunca vou ser curado. Só que tem um detalhe que eu preciso explicar para vocês. Quando a consciência não traz direção. Muitas vezes só ter consciência do problema não vai te dar a direção que você precisa. Muita gente passa por esse processo. Não, eu tenho consciência do que Jesus precisa tratar na minha vida, as coisas que eu tenho que mudar, eu só não sei o que fazer. E não se preocupe, isso não é uma coisa que acontece só com você. Pode ter certeza que nesse momento, nessa manhã, em muitas igrejas no planeta, milhares ou milhões de cristãos estão ouvindo uma palavra, mas ainda não têm uma direção para a própria existência. Aqui na nossa cidade. Roger Houdin, no seu livro, ele afirma uma coisa interessante. Reconhecer que está perdido é o primeiro passo. Mas permanecer sem direção transforma o despertar, né, essa consciência em desespero. Porque agora eu tenho consciência, mas não sei o que fazer, eu entro em desespero. Aí eu aceito tudo. Mas é porque eu não tenho direção. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você é um homem ou uma mulher que tem uma consciência muito forte, o Espírito Santo está tendo muito trabalho com você. Porque para cada ação do Espírito você arruma um argumento. Para cada situação que Deus tenta te mostrar, você tem uma reflexão. Você tem uma desculpa, uma história. E não é assim que funciona. Olha só, muitas pessoas chegam nesse ponto e sabem que precisam mudar, sabem que estão erradas e sabem que não podem continuar assim, mas não sabem o que fazer. Incrível, né? Está dentro da igreja, lê Bíblia, ora, canta para Deus, louva Deus, mas não sabe o que fazer. Não, o pastor mandou ir para lá, eu vou, o outro mandou ir para cá, eu vou, mas não funcionou. Porque eu fiz aquela oração no início e citei o texto de Hebreus para vocês entenderem definitivamente. O que eu estou ministrando aqui tem que alcançar cada um de vocês de uma maneira diferente, conforme a necessidade de cada um. Não é para todo mundo seguir a mesma trilha, é para cada um encontrar a própria direção. No livro de Provérbios, nós recebemos um alerta, que muitas vezes nós achamos que a coisa está certa e nos perdemos. Lá está escrito assim, que há caminho que ao homem parece direito, ao ser humano parece direito, mas ao fim são caminhos de morte. Morte espiritual, relacional, dificuldades, transtornos, são caminhos que levam você à destruição. Porque toda ausência de direção, ela produz ansiedade, insegurança, produz decisões erradas. Não importa o quão inteligente você seja, isso vai acabar se tornando um ciclo repetitivo na sua vida. Você vai bater nessa tecla toda vez. Toda vez. No livro A Árvore da Cura, está escrito que o despertar sem direção pode ser ainda mais angustiante do que dormir na ilusão. Eu não vou perguntar quem já dormiu na ilusão, porque todos nós já fizemos isso em algum momento. Você já dormiu e falou assim, nossa, amanhã vou ter o dinheiro na minha conta. Amanhã está tudo resolvido. Amanhã esse homem ou essa mulher vai acordar transformado e, para sua surpresa, nada mudou.
Ah, pastor, mas eu ouvi falar de milagres assim, assado. Acontecem. Deus sabe quando, como e com quem realizar milagres. Quando Ele sabe da nossa total incapacidade em solucionar alguma coisa. Mas quando somos capazes, e o que nos falta é percepção, Deus espera que a gente desperte e encontre direção, porque se Ele fizer milagres o tempo todo, nós nunca cresceríamos. Vocês conseguem entender isso? Se Deus fosse um facilitador de tudo, nós nunca teríamos uma fé consistente. Pega a tua criança pequena e facilita tudo na vida dessa criança. Tudo. Não deixa essa criança ter frustração com nada, se esforçar com nada, lutar com nada. Facilite tudo. Que tipo de adulto essa criança será? Adivinha? Então, o que nós aprendemos com a palavra de Deus? Que nós devemos buscar de Deus sempre direção. Davi, no Salmo 86, aliás, o rei Davi, com todas as suas imperfeições, ele tinha uma coisa que o fez ser a pessoa que era segundo o coração de Deus. Porque ele sabia reconhecer a necessidade de Deus na vida dele. E na maioria dos salmos ele busca direção. No Salmo 86 não é diferente, ele está pedindo: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Ele não está dizendo eu sei qual o caminho. Ele está dizendo me ensina, eu não sei. E ele diz: dispõe o meu coração para temer o teu nome, porque meu coração às vezes é confuso, ele se perde. Ele se perde. Então muitas vezes, quando a gente tem consciência do problema, não significa que a gente já tenha direção. Ter consciência no problema significa que agora eu e você sabemos onde Deus precisa trabalhar, sabemos onde o Espírito Santo precisa atuar e onde nós devemos mudar. Porque senão vai ser só o mesmo ciclo. Toda vez é você com problema financeiro, com problema relacional, com problema emocional, com problema espiritual, e a coisa vai. Mas não é só esse o problema. E calma, eu não vou falar só de problemas. Existem também aqueles que encontram a ilusão dos falsos caminhos. Tem muitos por aí. Não, tem gente prometendo coisas e usando o nome de Deus para isso. Tem pessoas que parecem ser verdadeiros amigos, verdadeiras amigas, mas de repente você percebe que não é bem assim. Tem gente que se faz de algo que não é. A Bíblia tem um versículo para isso, quando diz que essas pessoas serão lobos em pele de cordeiro. Às vezes a existência humana nos engana. Às vezes a história nos conduz para lugares que nós não queríamos estar. E às vezes você pega tudo que você tem e investe numa situação que não vai te levar a lugar nenhum. É a ilusão dos falsos caminhos. Por que isso acontece? Quando alguém está perdido, qualquer direção parece válida. É por isso que é fácil para muita gente aí manipular a fé das pessoas. Vocês acham que as pessoas vão querer sentar aqui e ouvir um sermão igual esse com facilidade? Não, eu aplaudo vocês, vocês são corajosos, persistentes. Eu tenho muito carinho por cada alma que entra aqui, porque elas não entram aqui para serem bajuladas. Você entra aqui para ser confrontado, confrontada, e tratada, curada. Existem muitos caminhos estranhos aí fora. Se você quiser, vai dobrar a esquina para cá, para lá, e você vai encontrar muitas promessas, muitas. Hurden, ele diz que nesse capítulo, quando ele fala que estamos perdidos numa floresta, ele diz que na floresta da alma, os caminhos mais fáceis raramente levam à saída. E gente, ele está fazendo aqui meio que uma alusão ao processo que muitas vezes acontece na nossa existência. Nós temos uma tendência humana a buscar o caminho mais fácil. É ou não é? É por isso que você se matriculou muitas vezes na academia e nunca foi. Ou foi uma semana, um mês e parou. É por isso que você fez o compromisso de acordar todo dia 4 da manhã para orar, fez o primeiro, acordou às 5 no segundo, às 6 no terceiro e depois não levantou mais. Nós somos assim. A gente
A gente tenta fazer o caminho difícil, mas não consegue. Isso aqui que ele está dizendo explica por que tantas pessoas trocam um vício por outro. Entram em relacionamentos destrutivos, seguem conselhos sem discernimento e buscam soluções rápidas. Esse é o mapa que a gente vê muitas vezes dentro das nossas igrejas, infelizmente. As pessoas estão buscando soluções rápidas. Espera aí, para que eu vou ler Bíblia? Para que eu vou orar todos os dias, tentar viver uma vida piedosa, dedicada a Deus, confiando nas promessas de Deus, se eu for ali e fulano orar por mim, já resolve tudo na hora, pronto, acabou. Só que não funciona assim. Pelo menos não na maioria dos casos. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no Sermão da Montanha, no finalzinho do Sermão da Montanha, Jesus, ele dá um alerta muito interessante. Gente, a gente tem que ler Bíblia pensando. Leia a Bíblia pensando, raciocinando. Sabe, ele diz, entrai pela porta estreita, o caminho mais apertado, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que o encontram. Não existe fé sem determinação, sem persistência, sem luta. Não existe vitória sem você se dedicar, sem você pedir direção de Deus, sem você se aconselhar através da palavra ou com pessoas santas, bondosas que andam perto de você. Não existe vitória, gente, verdadeira e que dure se não for pautada na palavra de Deus e, acima de tudo, no poder de Deus na sua vida. Senão tudo será apenas uma ilusão. Tudo falho, desmorona fácil. Se perde fácil. Ah, eu sonho em ter uma família. Você tem noção do trabalho que dá uma família? Ah, eu quero ter um relacionamento que dure a vida inteira. Se prepare para sofrer. Mas você vai vencer. Pastor, o senhor está me desanimando. Tô não. Eu estou te motivando, você não percebeu não? Eu estou preparando você para você alcançar seu sonho, sua história. Ah, mas eu quero ser uma pessoa que conquistou isso e fez aquilo. Se prepare para a luta. Não vai vir sem luta. Não vai. Eu tenho voltado a citar Augusto Cury. Sabe o nome é Augusto Cury? Ah, ele é o escritor mais lido. Não. E sabe o que fez ele se tornar tão famoso? Ele pegou coisas complexas, que a gente ouvia e não entendia, e resolveu falar isso numa linguagem que todo mundo entende. Ele pegou conceitos da psicologia, da psiquiatria, do comportamento humano, que a maioria explicava parecendo um diagrama que você não conseguiria decifrar, e traduziu isso numa linguagem humana, popular, simples. Por isso ele se tornou tão conhecido. E ele disse assim que uma mente sem direção se torna refém do quê? Das circunstâncias. Simples desse jeito. Ele não falou de patologia, ele não falou de psicoanálise, não. Ele só falou, olha, se você está na sua cabeça aqui, você não tem um rumo, você não tem uma direção, você não sabe o que quer, então você vai ser refém do que te acontecer. Você vai ser refém do que virá. Pensa, no Evangelho de Mateus, Jesus falava sobre isso, falava, gente, acorda. E ele dizia assim, olha, tomem cuidado porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E a gente pensa que esses falsos profetas estão só dentro das nossas igrejas. Não, porque quando a gente lê esse texto, a gente engessa, né? A gente pensa que é só dentro da igreja, porque tem um ali prometendo. Tem também. Mas esse mundo está cheio de falsas promessas, que iludem a gente. E gente, acordem, por favor. Na floresta da vida, nem todo caminho é caminho de cura. Nem todo caminho é caminho. Você está achando que,
a coisa está mal dentro de casa e você ir buscar um refresco fora de casa, vai ser a sua solução? Você vai se lascar. Porque a vida é assim. Ela não perdoa esse tipo de coisa. E na floresta da vida, nem todo caminho é caminho de cura. Cuidado com essas perspectivas. Ah, isso aqui é um negócio. Você está aqui com a sua vida segura e de repente, isso aqui é um negócio da minha vida. Cuidado. Cuidado. No livro de Provérbios, tem outra advertência fantástica que diz assim: o simples dá crédito a toda palavra. Quem não pondera muito, mas o prudente atenta para os seus passos. O prudente para e espera aí. Será que é isso mesmo? Porque, gente, ou a sua carência vai falar por você, ou a sua necessidade vai falar por você, ou o seu desespero vai falar por você. E me perdoem pelo que eu vou dizer agora, mas vocês precisam ouvir isso. O diabo mora na porta da necessidade, da carência e do desespero, só esperando você. Na hora que você bater nessa porta, ele vai ser o primeiro a atender e te dar a solução mais mágica da história. Mas todos nós, para sairmos desse processo, nós precisamos entender que é necessária a necessidade de um guia, alguém para nos conduzir. Ninguém encontra direção sozinho. A gente precisa de um guia. Hurden, no livro A Árvore da Cura, ele escreve assim: aquele que se perdeu sozinho, dificilmente se reencontra sem ajuda. Aquele que se perdeu sozinho, dificilmente se reencontra sem ajuda. Talvez essa pessoa do teu lado está só perdida, e você, ao invés de ajudar essa pessoa a se reencontrar, você está criticando e reclamando por que essa pessoa faz assim ou faz assado. É algo para se pensar. Ou talvez você já se acostumou tanto a se perder, que mesmo quando as pessoas vão falar com você, mostrar para você que você está errado, você não suporta ouvir. É difícil para você ouvir que você andou em círculos dentro dessa floresta. Passou ali, girando de um lado para o outro. É por isso que, mais uma vez, estou citando muito Provérbios. Eu gosto de Provérbios. Provérbios tem o poder de condensar muita coisa num versículo. E lá no livro de Provérbios diz assim que não havendo sábia direção, o povo cai. A pessoa cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Pesquise, converse, ore, busque direção, fale com Deus. Não siga logo direto o teu coração, as tuas ideias. Calma, pensa primeiro, raciocina primeiro. Porque esse ponto aqui ele é tão fundamental, tanto na vida quanto na fé. Por um motivo. Todo ser humano precisa de quê, igreja? Se você acha que não precisa, você está muito perdido. Todo ser humano precisa de orientação, de aconselhamento e de direção segura. Todo ser humano precisa. Se você bate no peito e diz, não, eu dou conta do recado, ou você vai cansar, ou você não vai ter forças para continuar, ou você vai descobrir lá na frente que o seu caminho, a sua escolha, foi o mais errado possível. E Provérbios reforça isso. Os planos fracassam onde não há conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. É para você pegar a opinião, por favor, separe as coisas. Na Bíblia, conselho significa que você vai pegar uma pessoa experiente, consciente, que você confia, para te ajudar a resolver o seu problema. Uma pessoa que te ama, que se importa com você, um bom profissional talvez, mas você vai buscar alguém que tenha competência para te direcionar. Então, conselho é diferente de opinião. O que a gente faz na maioria das vezes? A gente vai buscar opinião. Você vai encontrar. Mas você vai encontrar. O que mais você vai encontrar é gente para dar pitaco na sua vida. Pode ter certeza. Não, amiga, faça isso. Não, colega, haja desse jeito. Por que você não faz assim? Por que você não faz assado? O que mais você vai encontrar é gente para dar opinião. Cuidado com opinião. Cuidado. Larry Crabb, eu já citei ele aqui, fantástico. Podem ler todos os livros dele. Ele diz que Deus nunca planejou que crescêssemos sozinhos. Lá no Éden, Deus olha para o homem e solta a frase que muda tudo. Não é bom que o homem esteja só. Nunca foi plano de Deus que eu e você fizéssemos tudo sozinho. Imagina se eu fosse conduzir a minha vida sozinho, sem as pessoas que estão do meu lado para me ajudar, para me apoiar. Então, a primeira coisa que você precisa entender é, você quer encontrar a direção? Você já sabe o que você precisa mudar, transformar e curar. Mas você precisa de um guia. Comece com Deus, a sua palavra e a oração. Depois procure pessoas sábias para te orientar. Porque nunca foi a vontade de Deus que você resolvesse isso pela sua própria ideia. Não, quer saber? Eu vou ali porque lá tem uma solução, ali tem outra solução. E no fim nós encontramos um monte de problema. A cultura atual prega uma independência emocional excessiva. Mas a cura bíblica ensina interdependência. Qualquer rede social que você abrir vai ter alguém dizendo, é esse o certo, é aquilo certo. Gente, eu já não sei mais se eu tomo café, se eu paro de tomar café, se eu queimo café, se eu faço uma guerra contra o café. Porque toda hora tem alguém dizendo, uma hora esse café faz bem pro coração, depois café mata, depois café causa infarto, depois café é a melhor bênção que existe. Se você entrar, você tem gente dando opinião e pitaco para tudo.
A cultura atual prega isso. E a gente tem que parar de querer resolver tudo sozinho. Então, você precisa de um guia, certo? O guia principal é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus, o nosso conselheiro. Tá, agora entenda isso aqui. Se você está sem direção, o caminho não está em um mapa. Não é um mapa que vai... como eu queria te dizer assim, siga isso aqui que você vai se dar bem. Esse mapinha aqui, vai te levar à saída de tudo. Não. O caminho está em uma relação. E aí que a coisa pega. Se você ler Bíblia sem querer se relacionar com Deus, são só letras. Se você ora sem ter intimidade ou querer intimidade com Deus, é só você falando, palavras ao vento. Se você vem na igreja, escuta tudo que você está escutando nessa manhã e sai daqui pensando do mesmo jeito, você não desenvolveu um relacionamento. O seu relacionamento com Deus, ele é o caminho. Eu queria que essas coisas realmente funcionassem, né? 10 formas de resolver tua vida, 70 caminhos para mudar sua história, 15 métodos para você ficar milionário. Gente, se isso funcionasse, estava todo mundo resolvido. Isso não funciona. Por um motivo muito simples, somos diferentes. Não existe nesse auditório, nessa cidade, nesse país, nesse planeta, um ser humano que seja igual ao outro. Isso é a perfeição de Deus. Nem na sua imagem, nem na sua forma de pensar. Então o caminho não está em um mapa, mas em uma relação. Olha o que o livro A Árvore da Cura nos ensina. O homem procura um caminho como quem procura um mapa. Mas a saída da floresta não é um lugar. É um relacionamento. Para você sair desse momento em que você está perdido, isso vai sair. Você vai sair através de um relacionamento. E um relacionamento com Deus em primeiro lugar. Ponto. Porque esse conceito aqui redefine completamente a ideia de cura. O ser humano quer instruções. Deus oferece o quê? Presença. Do jardim do Éden ao texto do Apocalipse que eu li para vocês, Deus está buscando o quê? Que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Ele envia Jesus porque esse relacionamento foi quebrado. E Jesus veio para restaurar a nossa ligação, a nossa relação com Deus. O mapa, na verdade, é uma relação. Deus oferece presença, gente. Deus está quase que se convidando para estar na sua vida. Eu queria que todo mundo chegasse aqui e nem precisasse assistir o culto. Eu estaria na porta com um mapinha para entregar. Isso aqui vai resolver os seus problemas da semana, vai com Deus. Leia esse texto aqui que tudo vai se resolver, vai com Deus. Faça isso aqui que a sua vida está solucionada, vai com Deus. Bem que eu queria fazer isso aí, eu acho que ia ter uma fila grande aí na porta. Mas não é assim que funciona. Não é. É por isso que essas soluções que a gente busca, elas não rápidas, elas acabam sendo grandes decepções na nossa história. Lá no Evangelho de João, Jesus dá uma resposta interessante para o mundo. Jesus responde para o mundo: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E encerrou a história. Não tem outro caminho. Mas porque eu pego esse e linko com esse, e eu vou crer nisso e vou acreditar naquilo, e eu vou na igreja também, mas eu creio no poder do suco de laranja, e você vai vivendo essas coisas. Gente, sabe qual sempre foi minha maior luta comigo mesmo, com quem lê muito como eu, com quem estuda muito? É manter o meu relacionamento com Deus firme e inabalável. Porque aparece tanta coisa que parece ser tão certa. Você lê umas coisas e você pensa assim,
encontrei a pérola, e de repente você para e pensa, não, isso aqui vai me tirar do meu caminho com Deus. Não é isso. Pode parecer bonito, interessante, inteligente, com profundidade, com isso, com aquilo, mas no fim só me tira da verdade. E quem está falando com vocês, querem conhecer minha biblioteca? É extensa, em muitos aspectos. Comportamento humano, ciência do conhecimento da mente humana, da psicologia, Bíblias, todos os modelos de Bíblias, livros teológicos aos montes. Não é por falta de leitura. A minha grande luta é não me deixar levar por esses pensamentos e me manter firme no caminho. A W. Tozer, ele diz que Deus não nos guia à distância, Ele nos guia pela sua presença. Deus está ali, está aqui, está perto, está junto. É uma sensação que às vezes me causa desconforto. Às vezes quando você está num momento que você vê que você perdeu um pouco a direção, que você se deixou tomar pela raiva ou pela indignação, e você percebe que isso vai contra aquilo que você crê, e você percebe que Deus está perto, isso te causa um desconforto. Se você não sente esse desconforto, tem alguma coisa errada com a sua fé, porque Deus está lá. Ele está lá. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, olhando bons e maus, diz a Bíblia. Então às vezes dá vontade de virar para o lado e falar, perdão, Senhor. Tem hora que eu dou uma derrapada, mas o Senhor sempre me lembra disso. É por isso que lá no Salmo 32, o salmista diz assim, sendo boca de Deus, instruir-te-ei, olha o que Deus vai fazer, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas, te darei conselho. Lindo. Ou seja, a cura acontece quando a pessoa deixa de procurar respostas isoladas, mapas, e passa a construir um relacionamento com Deus. E não basta só você querer. Se você olhar para a pessoa com quem você se relaciona hoje e falar, eu quero me relacionar com você, mas eu não vou fazer nada em prol disso, sabe o que vai acontecer? Nada, exatamente, esse relacionamento não vai caminhar. Ou vai caminhar de maneira sofrida. Não adianta você decidir, eu vou ter um relacionamento com Deus e não buscar aproximação de Deus, vida com Deus, palavra de Deus, orar a Deus. Por quê? Na verdade, a minha luta, a sua luta, é encontrar isso, e esse é o nosso desafio. Encontrar o caminho e decidir permanecer nele. Porque as outras propostas são tentadoras. Eu vou dizer para vocês, propostas intelectuais, humanas, carnais, são muito tentadoras. Se você não se mantiver no caminho e decidir permanecer nele, você vai cair nessa cilada de novo. E o tempo passa. O tempo passa. Se você tem 20 anos, você não percebe que o tempo passa. Se você tem 30 anos, você ainda não se deu conta de que o tempo passa e passa rápido. Se você já está com 40, você começa a sentir que as coisas estão indo rápido demais e que o tempo parece ser uma coisa importante. Mas quando você passa dos 50, você percebe que o tempo tem um valor inestimável. E que cada vez que você dá um passo para trás, gente, quem acha aqui que 10 anos passa rápido, levanta a mão. Nossa, eu também. Daqui 10 anos eu vou ter 70, então eu tenho 10 anos para aproveitar tanta coisa. Sério. Daqui 10 anos você vai ter quanto? Daqui 10 anos esse seu neném vai ter quantos anos? Seu filho, sua filha? Você tem que aproveitar a vida agora. Viver, servir, crescer e se manter no caminho. Se mantenha no caminho, porque talvez você chegue aonde eu cheguei hoje,
não dá tempo de recuperar mais. Não dá mais tempo de, errei, vou começar de novo. Chega uma hora que não dá mais tempo de fazer esse caminho de volta. Eu estava comentando ali na porta que antes eu pegava uma gripe, em uma semana ela estava combatida, curada, e eu estava firme. E eu quero dizer para vocês, meus exames estão em dia, meus níveis de vitamina D, A, B, todos os B, B1, B2, B3, B400, está tudo em dia, tudo maravilhoso. Mas se eu pegar uma gripe hoje, é um mês para eu me curar. Porque o corpo já não é o mesmo. Antes eu acordava cedo e corria 10 quilômetros. Hoje eu caminho male 5. Caminho. Mas eu conheço um senhor de 80 anos que corre até hoje. Não é meu caso. Talvez você consiga, não sei, você não sabe onde você vai estar daqui 10 anos. Descobrir o caminho não transforma ninguém. É andar nele que gera mudança. Quando Cristo entra na minha vida aos 14 anos, e eu decido andar com Ele, de lá para cá Ele vem trabalhando a minha vida. É andar no caminho que gera a mudança, a cura. Eu já fui curado de tantas coisas. Implicância crônica, você tem isso? Hemorradismo crônico, você tem isso? Eu já fui curado de tantas coisas. Deus faz isso comigo, porque é andar com Ele que gera mudança, que gera cura. E é por isso que muitos descobrem, entendem e concordam sobre qual o melhor caminho, mas não conseguem caminhar por ele. Não basta você concordar, olha, isso aqui, não, eu tenho que ir para a igreja. O negócio é se manter nisso. Eu tenho que ler Bíblia, quero ver você se manter nisso. Eu tenho que orar todos os dias. Eu preciso ver você se manter nisso. Eu quero ter um relacionamento com Deus onde quer que eu esteja. Se mantenha nisso. O desafio está aí. Não é você entender, concordar. Eu entendi tudo que o pastor falou. Mas você vai permanecer? Você vai permanecer? Se você não consegue caminhar por esse caminho, você está sem direção. No Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus, ele fala aos judeus que haviam crido nele. Ele diz assim, se vocês fizerem o que, igreja? Permanecerem. Repita comigo, permanecerem. Tem que permanecer. Na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Mas antes tem que fazer o quê? Permanecer. Permanecer, nunca desistir, acreditar. A libertação não está apenas em conhecer, a cura principal está em permanecer. É por isso que nós estamos muitas vezes perdidos e sem direção. Dallas Willard, ele afirmou que a transformação espiritual acontece na prática constante da verdade. Esse teólogo, pesquisador, escritor fantástico, faleceu em 2021, se não me engano. Ele escreve que se você não praticar constantemente a verdade, porque se você ouve a palavra e não pratica, Jesus falou sobre isso, você é como um prego na areia. No livro dos Gálatas, na carta aos Gálatas, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz assim, digo porém o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, vocês jamais vão perder o caminho, a direção. Então, gente, bora lá, vamos fechar. Encontrar o caminho é só o começo. A cura está onde? Na caminhada. Na caminhada errada? Não, porque tem muitos caminhos. Caminhar certo. O caminho é Cristo, é Jesus. Mas isso não vem para nós de mão beijada. Eu aceitei Jesus, pronto. Um pó de pirlim-pim-pim foi derramado e tudo se transformou. Não, é uma caminhada.
É uma caminhada onde você reconhece suas falhas, seus erros, permite ser transformado pelo Espírito Santo e continua, de glória em glória, de fé em fé, sendo moldado por Deus. E não pelas coisas desse mundo, como eu disse, tem tanta coisa boa por aí. Tanta coisa boa. Então vamos à conclusão. A pergunta: você está perdido? Você está perdido, cheio de conhecimento, cheio de entendimento, cheio de Bíblia, cheio disso, já está na igreja não sei quanto tempo, mas ainda está perdido ou no caminho? Onde você está? Eis a questão. A grande pergunta desta mensagem não é se você já se perdeu, porque todos nós já nos perdemos uma vez ou outra. A pergunta é: você continua perdido ou já começou a buscar direção? E não vai ser discutindo, lutando contra as pessoas, e brigando, e clamando, e buscando facilidades que você vai encontrar, não. Você precisa determinar isso na sua vida. Eu quero fechar para nós orarmos com outro texto de Isaías. Lembra que eu comecei com um texto de Isaías 53:6? Agora Isaías 55:6. Lá diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto você dá conta de ver. Você já reparou que tem gente que já foi da igreja? Eles falam assim, tá? Eu vou falar como eles falam. Eu já fui da igreja, eu já participei da igreja, eu não sei o que na igreja. Eles não dizem que fizeram isso para Deus, eles fizeram para a igreja. E agora eu estou aqui, sabe por quê? Porque eles estavam na igreja, eles não estavam com Deus. Você está num templo de denominação batista. Mas a minha esperança é que você esteja aqui por Deus, em Deus e com Deus. Por Jesus, em Jesus e com Jesus. O templo é só para a gente ter uma localização. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías diz isso porque eu e você podemos nos distanciar tanto de Deus, mesmo tendo Deus. Nós podemos nos afastar tanto de Deus, mesmo conhecendo Deus, que nós vamos nos perder na floresta. E vai ser difícil achar o caminho de volta e nós vamos cometer os mesmos erros. Sempre será sobre você e Deus. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, misericórdia e amor estejam sobre nós nesta manhã. Que o Senhor tenha acesso total às nossas mentes e corações. E o Teu Santo Espírito possa nos encher da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. E nós possamos, Senhor, não só entender o que está se passando conosco, mas no Senhor encontrarmos a direção e permanecermos neste caminho, sabermos o que fazer, como fazer, porque o Senhor está nos direcionando. Não queremos mais andar segundo a nossa própria vontade, nem os nossos próprios interesses, mas queremos ouvir a voz do Senhor em nossos corações. Obrigado, Deus, por essa palavra. Leva-nos em paz e nos conduz a um recomeço, em nome de Jesus. Amém.